Dia a Dia News, conectando você com a informação, credibilidade, opinião. Dia a Dia News, política, economia, saúde, esporte e cultura. É impossível não ouvir. Dia a Dia News, Dia a Dia News, com o Miro Nascimento. Dia a Dia News, Dia a Dia News, é impossível não ouvir. Dia a Dia News. Dia a Dia News. Dia a Dia News. Encosta, vá. A alegria é muito grande estar aqui hoje com toda a minha equipe, com a coordenação do Bahia Sem Fome, da secretária estadual de Assistência Social e Desenvolvimento, aliados aqui como deputados federais, o caso do Zé Neto, que colocou emenda, os deputados estaduais, prefeitos e prefeitas, secretários municipais de assistência social ou equivalente. É um grande mutirão. E ter vocês da imprensa aqui cobrindo esse evento, para mim é fundamental. Nós estamos falando de 151 milhões de reais para garantirmos editais para que as cozinhas comunitárias funcionem, garantindo equipamentos para que as creches comunitárias também possam ter condições de atender. Além dos equipamentos, recursos, nós vamos capacitar as comunidades, as pessoas que estão no dia a dia ali, no voluntarismo, mas com engajamento muito forte. A nossa ação contempla duas frentes. Uma, a emergencial, que garante às pessoas que estão em situação, por exemplo, de vulnerabilidade, em situação de rua, possa ter as garantias, mas nem sempre só são as pessoas que estão em situação de rua. Tem muita gente dentro de casa que a gente sabe a dificuldade que é de garantir comida para uma família. Nós temos um arranjo muito forte. Quando o Lula, o governo do estado e os municípios garantem a alimentação escolar, é uma política de combate à fome, de saúde, de assistência. Mas isso só, às vezes, não tem a mesma efetividade. Muita gente ainda precisa de um emprego. Então, nós estamos falando de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, da Segurança Alimentar, do combate à fome e da família, garantindo que o governo federal, o presidente Lula, puxe o Brasil sem fome, os estados garantam, no caso da gente, a Bahia Sem Fome, e os municípios também possam ser aliados. O que nós estamos fazendo aqui hoje é chamando a comunidade para a gente não parar essa situação de luta. Estamos falando de redução da metade, já reduzimos pela metade em 2 anos e 5 meses das pessoas em vulnerabilidade, passando fome, que ao meio-dia não tem um prato de comida na mesa, que de manhã não tem um café da manhã, que não tem à noite. Então isso não é uma situação de enfrentamento apenas de uma política de governo, é uma política de empresa. Eu quero aqui agradecer aos empresários que participam dessa luta conosco, as igrejas que se envolvem com a gente, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, artistas que participam quando um show é beneficente, os jogadores de futebol quando realizam partida de futebol ou de qualquer outro esporte para garantir essa coleta de alimentos. Nós aqui estamos autorizando a aquisição de mais 100 mil cestas alimentares com conteúdo nutricional qualificado para que a gente possa, além dos movimentos de igrejas, de esporte, de cultura, a gente também possa dizer, olha, nós estamos coletando isso com os empresários, mas o Estado também está fazendo isso. E isso é a ação emergencial. A ação subsequente, que é a ação constante, nós estamos falando de busca de empregos, editais da agricultura familiar para garantir agroindústrias funcionando, programa de capacitação pela CETRI, para que a gente possa, em ação com o Ministério do Trabalho, preparar as pessoas para arrumar seu emprego. Então é um movimento emergencial. Nós vamos fazer essa ação até a última pessoa sair dessa situação de indignidade, de viver sem os seus direitos respeitados. Mas, ao mesmo tempo, essa ação é estruturante. Governador, um programa como esse envolve quantas famílias na Bahia? Nesse caso aqui hoje, a expectativa nossa é que chegaremos a 50 mil famílias. Então, não é o primeiro programa. A gente vem desde 2023 realizando esses eventos. Vocês acompanharam a gente.
E o Bahia Sem Fome é uma marca muito simbólica para o meu governo, para o governo do presidente Lula. Eu apelo mais uma vez que os prefeitos, que já fazem, muitos prefeitos já fazem isso, já distribuem a cesta alimentar, já atraem para a gente poder garantir a alimentação escolar. Nós já temos nacionalmente o programa do Cade Único, que cadastra, que localiza e que garante o Bolsa Família. Nós temos outra ação que não está aqui dentro, por exemplo, com a juventude, que é o pé de meia do presidente Lula, o Bolsa Presença. Então, se a gente, o PA Leite, tivemos na semana passada em Brasília, conversando com o ministro Wellington Dias, e nós conseguimos a renovação com a manutenção dos mesmos valores orçamentários que foi o ano de 2024. Então, são mãos dadas e eu quero apelar a você da imprensa. Nos ajude a localizar essas pessoas que estão nessa situação, que todos nós que temos filhos, todos nós que temos parentes, a gente não gostaria, alguns de nós aqui inclusive em algum momento já sentimos o que significa, mesmo que seja momentaneamente, passar uma fome, mas a gente às vezes passa uma fome sabendo que daqui a pouco a gente vai se alimentar. Vocês quando estão dando duro aí na imprensa, vocês retardam um pouco o almoço, já incomoda bastante. Mas a gente sabe que tem a tranquilidade que daqui a pouco tem um prato farto. E muita gente não tem essa garantia. Vai sentir a barriga roncar, vai ter calafrio, vai ter dor de cabeça, mas depois não sabe o que vai acontecer. E amanhã, novamente. Então a gente quer tirar dessas pessoas dessa condição e garantir a esperança de que a gente possa, aos poucos, esse é um tema que a gente tem que correr, não atrasar, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai superar essa vitória. Quero mais uma vez também aqui agradecer aos deputados federais, aos deputados estaduais, aos vereadores de cada município, nos ajude nessa missão. Duas perguntas para o senhor. Uma, a semana passada o Senado acabou por aprovar a PEC da reeleição. Gostaria de ouvir do senhor com relação ao seu pensamento e também o pensamento de bancada. Esse é um ponto. E com relação ao São João, o que é que já está sendo distribuído também para os prefeitos do estado? Olha, abrimos o edital para que os municípios pudessem concorrer, garantir o apoio do governo do estado para apoio cultural de bandas de cantores. Sempre reforço que os prefeitos possam estimular que esse dinheiro possam contratar artistas locais, artistas da região, artistas do estado. Mas não é só esse dinheiro que nós colocamos só. Nós temos recursos, por exemplo, de segurança pública, as estradas, nós estamos nos esforçando bastante. É sempre um momento difícil, porque é um momento de chuva. Vamos até julho com essa chuva de inverno em alguns lugares e acaba que a gente não tem condições de fazer uma boa recuperação. Prova disso é a 324. Ontem eu tive com o ministro Renan e novamente eu recapitulei, ministro, daqui a 10 dias começam as festividades juninas com o Santo Antônio, depois vem São João, São Pedro. Eu pedi, veja se tem como a gente poder acelerar um processo, ou pelo menos garantir duas coisas, para que aquelas cancelas do pedágio a gente possa abrir mais cancelas, porque está engarrafando em alguns momentos. Aí a forma eu sou quem vai dizer, mas a intenção é que a gente não possa em 100 quilômetros gastar 5, 6 horas de viagens. A outra está acontecendo, que é o guincho, que é os reboques, que é as ambulâncias, e a outra é o piso da estrada, né? Se o piso estiver bom, a vida melhora bastante. Ele se comprometeu com essa situação, então é também um investimento para o São João. A outra pergunta é sobre a PEC, que o Congresso, o Senado vem discutindo, e eu tenho algumas observações. Para mim, redução de custos. De 2 em 2 anos nós temos um custo com fundo eleitoral, com horários eleitorais, nós temos um custo com os partidos e as pessoas investindo. Eu defendo que nós pudéssemos concentrar em uma única eleição. Nós temos em outros países esse mesmo quadro, onde além dos deputados, prefeitos, governadores e presidentes, às vezes naquela mesma célula você vota para uma associação local, para um distrito, gestão de distritos. Então é importante, eu sei que tem uma dificuldade, 4 anos, 5 anos para um governante, às vezes não dá para concluir alguns projetos. É preciso que a gente possa pactuar que aqueles projetos que são estratégicos e importantes para cada município, estado e união, ele não quebre a sequência. Vou dar um exemplo.
olha esse centro de convenções. Em 5 anos não se planeja, não se orça, não se capta dinheiro, não se realiza em 5 anos. Só se a gente já tivesse dinheiro. Mas aqui a questão foi outra. Tivemos um projeto que demorar mais de 10 anos em um projeto desse não se justifica. Então que a gente possa garantir que os projetos importantes para cada comunidade, para cada distrito, zona rural, a gente possa garantir. Então, portanto, eu acompanho a orientação de que a gente possa concentrar as eleições. Governador, o povo quer saber a palavra final do senhor, porque existe uma polêmica muito grande aqui, não sei se o senhor está acompanhando, com a saída da delegada Clécia Vasconcelos da DEAN. Tô sim. A pergunta é, existe a possibilidade dela retornar e por que ela saiu? O povo quer saber. Olha, você viu o que eu fiz há 2 meses atrás? Eu troquei o comando todinho. Por quê? Porque, por exemplo, você numa rádio, você cria fidelidade. Se você ficar mudando de rádio, mudando de hora de programa, as pessoas não te acompanham mais. Então eu sei que às 14 horas tem lá aqueles radialistas, que às 6 horas tem aqueles outros. Então a gente cria um vínculo. Eu adapto o meu melhor horário para poder ouvir aquela voz, aquelas notícias, aquela música. Então um professor, quando ele sai de disciplina para outra, ele perde a fidelidade. Mas ele cria uma referência. Na polícia não pode ser assim. Na segurança pública não pode se criar limo. Tem que renovar para que os vícios não aconteçam. Eu acompanhei a manifestação, a delegada não vai, houve erro, houve equívoco, um vídeo que eu ouvi, a delegada não será demitida, ela vai ser modificada, transferida para outra área, inclusive aqui em Feira de Santana. Então não há nada de essa questão de demissão, não é. Marquezine fez escola? Ou está fazendo? Então, o Marquezine ajudou bastante a gente como comandante, 4 anos, assim como o Coutinho, assim como a delegada Heloísa. Então, nessa área não tem como, todo mundo sabe, 3, 4 anos já é suficiente. Então, nesse caso, ela já foi, ontem, ela já foi removida para outro lugar. Eu espero que ela continue dando o suor e a inteligência dela na segurança pública, é isso que interessa. Todos os dias, todos os dias talvez não, mas semanalmente vocês acompanham as modificações que eu assino, trazendo uma pessoa para um canto, levando para outro, para oxigenar. Para a segurança pública isso faz bem. O governador, com relação a Marina Silva, os senadores ontem num comportamento que ela não aceitou, que análise o senhor faz? Olha, todo mundo conhece a história maravilhosa da ministra Marina Silva. Tá? O jeito dela, o estilo dela, ela é uma real defensora da vida dos pobres, inclusive dos pobres da Mata Amazônia. Então todo mundo conhece o currículo da ministra. Ela tem um estilo muito próprio de defender as coisas. Ela estava no debate, ela estava em um ambiente de debate. O Senado é um ambiente de debate. Mas algumas pessoas ainda insistem em utilizar da violência, de uma forma geral. Quanto mais é doloroso, nós não podemos concordar com a forma como uma mulher, uma negra, uma pessoa que fala com tranquilidade, ela não é de gritar. Alguém até achou estranho ela ontem enfrentar, ela não tem aquele estilo, mas ela tinha que se colocar, se impor como mulher, como negra e, aliás, como ministra. Ela não é ministra, tem que ser respeitada. Como senador, tem que ser respeitada como vereador, como jornalista. E ela mesma se solidarizou com o mesmo modelo do governo federal passado, que agredia jornalistas, que agredia governadores, que agredia a população. Então, aquilo, minha solidariedade à ministra Marina, toda a força, toda a energia. E eu espero que a gente possa, não podia ser diferente. Não se criou um ambiente de respeito. Não foi desrespeito dela sair do Senado. Ela enfrentou um momento de desrespeito, de deselegância e de muita brutalidade contra uma ministra. Inclusive não se pode ficar com esse texto de dizer eu respeito a mulher, não respeito a ministra, respeito a ministra, não respeito a mulher. Isso um ser humano, um homem e mulher, carrega um cargo. Então, muito deselegante, muito grosseiro. E eu espero que a gente possa, com esses fatos, mesmo que machucando uma ministra de Estado, possa ensinar a gente a se comportar de forma mais elegante, melhor. Isso serve para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa, para uma reunião de associação. É o respeito que nós temos de ouvir
de escutar e se contrapor no conteúdo. Governador, uma pergunta em relação a... O senhor falou de ações coordenadas, né? E a gente está aqui numa agenda que vem logo depois de ações de emergência para o semiárido, né? Para a situação de seca na Bahia, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco de como isso beneficia também esses municípios, né? Tá. Quando nós estamos fazendo uma agenda de enfrentamento aos efeitos da seca, ela tem uma conotação. Quando é de chuva, ela tem uma conotação. Às vezes aí a gente pode considerar que às vezes é um problema estruturante da cidade ou da zona rural, que não tem drenagem, alguma coisa do tipo, mas ela é consequência de um efeito climatológico. Essa fome daqui não. Essa fome daqui é um problema estrutural, é de desemprego, é de preconceito contra o pobre, é das condições de moradia que as pessoas convivem. Então essa aqui requer da gente uma ação mais efetiva e articulada, porque não é só dentro do governo do estado da Bahia. Vocês estão vendo aqui prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, deputados e deputadas, vocês estão vendo aqui movimentos religiosos, católicos, evangélicos, povo de terreiro, não interessa qual. E nós estamos vendo aqui, ainda no meio dessa grande multidão, você pode ver que temos aqui públicos, sejam rurais, urbanos, população de rua. Então o que nós estamos fazendo aqui é um enfrentamento, não é um enfrentamento passageiro, preliminar, de forma, vocês estão fazendo isso depois, não. Nós queremos fazer uma política permanente, uma política pública de Estado, que possa sair governo e entrar governo, seja prefeito, governador ou presidente. O Lula puxou o Brasil Sem Fome e nós acompanhamos. Nós, lado a lado, vocês que me acompanharam aqui, que eu sei que vocês me acompanharam em cada programa de governo, em cada ato aqui em Feira de Santana, vocês me viam falar em 22, já no meu programa de governo, está escrito lá, não foi inventado depois, está escrito lá que eu criaria um programa Bahia Sem Fome. E hoje a gente vem aqui fazer anúncios, fazer entregas, dizer que nós estamos cada vez mais comprometidos com esse tema, mas celebrar as conquistas nossas. Já conseguimos superar um pouco mais da metade das pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Governador, a ANAC tem um feirense na direção agora, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dele nesse cargo e como isso pode ajudar em um progresso no nosso aeroporto de Feira de Santana. Não, é sempre bom ter baianos lá, mas é sempre bom que a gente tenha um governo que nos atende. Ontem eu estive em Brasília em 6 ministérios, 6. Vocês devem ter visto ali nas redes sociais. Comecei de manhã no Ministério do Trabalho, buscando dinheiro para capacitar as pessoas. Fui no Ministério da Educação, fui no Ministério dos Transportes, recebi prêmio, fui na Casa Civil, fui na Saúde, então, e volto amanhã de novo a Brasília para poder ver o Lula lançar na sexta-feira o programa Mais Especialidades para reduzir o tempo de espera. Então tem uma pessoa lá, um aliado nomeado na ANAC, que vai ser fundamental para a gente. Mas aqui, conforme eu combinei com vocês, hoje eu vim lançar mais investimentos através do governo federal, através do governo do estado, a Secretaria de Assistência Social, o programa de combate à fome, desenvolvimento rural, educação, esse grande mutirão. Ao sair daqui, hoje eu vou para o meu Bahia Sem Fome aqui, almoçar aqui com vocês. Depois eu vou na Igreja Senhor dos Passos. Eu vou dar aquela ordem de serviço, lá a gente trata sobre ela. É a ordem de serviço para a gente ajustar primeiro o patrimônio nosso. Depois o risco de alguma coisa acontecer para quem passa ou para quem está dentro da igreja. Depois eu sigo para Lençóis. Está tendo um evento lá que começa hoje. É o Encontro Nacional dos Promotores de Justiça. Então estarei lá fazendo a abertura. E eu me comprometi com vocês que ali até o São João, logo depois do São João, eu voltarei para dar ordem de serviço no aeroporto. Então está dentro do nosso planejamento. Agora, é claro, tendo mais um aliado nosso, nós vamos contar com que ele possa ajudar a gente. Vou fazer uma política com o senhor aqui. Rui Wegner confirmaram uma candidatura ao Senado. E está com esse projeto com Geraldo Rodrigues, a chapa puro sangue. Ângelo Coronel disse que pretende continuar na cadeira no Senado. Eu quero que o senhor faça uma avaliação sobre isso. Olha, até agora, nós estamos jogando o jogo, mexendo as peças no tablado. Wagner se movimentando para reeleição, é justo. Ângelo Coronel também. E o Rui
pelo tamanho e o perfil que Rui se comportou como governador, foi vereador, foi deputado e agora um bom ministro, Rui também tem credibilidade para dizer, eu também quero concorrer. Meu lugar de governador, de líder desse grupo, é garantir a nossa unidade. Tá? Wagner pode falar, Rui pode falar, Ângelo pode falar, Otto fala, Éden pode falar, todos podem falar que são parlamentares. Eu, enquanto governador, vou construir a unidade, tá? Vou construir uma chapa competitiva. Competitiva que a gente não possa soltar a mão. Até agora vocês não viram nenhum maltrato de dizer, como ontem eu vi o prefeito usar um termo chulo na imprensa, o prefeito de Salvador, usando um termo chulo, dizendo que de maltrato, não houve maltrato, não haverá maltrato, é na política. É na política. Hoje nós temos 2 senadores do PSD. Então, é preciso discutir isso. Não há problema nenhum a gente poder bater. Quem faz política tem que saber que nós estamos cuidando com a atenção das pessoas. Ok, governador, final da coletiva. Por favor, muito obrigado.